Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da RV Construções e Perícias. Hoje nós iremos realizar o dimensionamento de tubulações de água fria. Neste vídeo será um exemplo de uma instalação residencial. E existem vários métodos de se dimensionar uma tubulação de água fria. O que nós iremos apresentar aqui é através da tabela de pesos relativos e do famoso ábaco-luneta. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, anote bem todas as dicas e todos os cálculos, fique bem atento. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo te ajuda e faz sentido para você. E vamos lá realizar o dimensionamento de tubulações de água fria. Então vamos lá realizar o nosso dimensionamento. Aqui na tela mostra um reservatório de água fria normal, uma caixa d'água, em que nós temos aqui a alimentação da caixa que acontece pela parte superior do reservatório. Nesta alimentação da caixa d'água também tem uma torneira boia, que ela serve como um retentor de água quando o reservatório ele está cheio. Então, essa alimentação da caixa d'água aqui vai começar a alimentar essa caixa d'água de água até um determinado nível, quando a torneira boia ela trava, e aí significa que a caixa d'água atingiu o seu nível cheio, pela qual a torneira boia está no nível para encher a caixa d'água até um determinado limite, e a alimentação da caixa d'água ela para de agir. Só que, por acaso, essa torneira boia ela apresente quebra ou falha, você não concorda que essa água ela vai transbordar pela caixa d'água? Porque a alimentação da caixa d'água não é nenhum dispositivo de automação, então ela vai continuar mandando água para esse reservatório até que esse reservatório ele vai transbordar e todos os problemas consequentes a isso. Então é muito importante que nós tenhamos o extravasor, também chamado de ladrão. O extravasor ele serve justamente para quando há um problema na torneira boia, e aí ao invés de a água transbordar, ela sai pelo ladrão, ou seja, ela sai pelo extravasor, e aí saindo pelo extravasor, você coloca essa tubulação em algum ponto visível, né? Por exemplo, aí no seu quintal, numa área externa, nunca em pontos invisíveis que você não consegue ver, por exemplo, em calha, que você não vai conseguir ver se tiver um transbordamento, e aí você consegue chegar no reservatório e realizar o reparo. Tá? Então, primeira, essa alimentação da caixa, nós iremos dimensionar, o extravasor nós iremos dimensionar. Aqui nós temos o tubo de limpeza, que serve, como o próprio nome já diz, para nós fazermos a limpeza da caixa d'água. O tubo de limpeza nada mais é do que o tubo que nós vamos realizar a inspeção do ladrão, porque o extravasor, o ladrão, ele é ligado nesse tubo de limpeza. Né? Tá vendo aqui? Ó, tem uma tubulação, tem uma curva, outra tubulação, um T, e ele é ligado nesse tubo de limpeza. Então, o tubo de limpeza ele serve para limparmos a caixa d'água e, ao mesmo tempo, ele serve para notificar ali quando tiver um rompimento ali, uma quebra da torneira boia, que aí a água vai começar a sair pelo tubo de limpeza. O extravasor é ligado justamente nesse tubo de limpeza. Tem gente que faz o extravasor, que não faz esse tubo de limpeza, o que é errado, e faz o extravasor direto para uma saída, para a água sair direto pelo ladrão. Mas o certo mesmo é a gente fazer esse extravasor aqui ligado nesse tubo de limpeza, que aí o tubo de limpeza vai servir para duas situações. Então nós vamos realizar o dimensionamento da alimentação, do extravasor, do tubo de limpeza também, e aqui nós temos a saída, né, para alimentar os pontos de consumo. Nesta foto aqui nós temos apenas uma saída, tá? Uma saída que vai alimentar toda a residência. Normalmente numa residência aí a gente tem pelo menos duas saídas, né, como é o caso da residência que nós vamos mostrar no próximo slide, que tem a saída, que tem um ramal exclusivo para o vaso sanitário, que é com válvula de descarga, que deve ser um ramal separado, e normalmente a gente tem outra saída aqui, ou do outro lado da caixa d'água, para os demais pontos de consumo, que aí podem ser no mesmo ramal, tá? Só o vaso sanitário aqui com válvula de descarga, tá? Que ele deve prever um ramal separado, assim como nós temos aqui no slide. Então, ó,
nós temos esse ramal, esse primeiro ramal que ele tem, que alimenta somente o vaso sanitário. Isso a norma obriga a vaso sanitário com válvula de descarga a ter um ramal separado. Aí se fosse caixa acoplada, não teria problema de estar no mesmo ramal que os outros pontos de água fria, tá? Não tem problema. E você já vai ver o porquê disso, tá? O porquê que o vaso sanitário deve ficar no ramal separado, tá? Então aqui nós temos dois ramais. Nós temos o ramal do vaso sanitário e nós temos o ramal aqui que liga uma ducha higiênica, que liga um lavatório, um chuveiro, uma pia com torneira elétrica, um tanque e uma torneira de jardim, tá? Então, dois ramais aqui na qual nós vamos realizar o dimensionamento, ok? E só lembrando que aqui nós temos a tubulação de ventilação, obrigatório principalmente no vaso sanitário e recomendado aí para outras tubulações também, tá? Aqui não tem, mas também é recomendado. Em caso de ar na tubulação, essa tubulação de ventilação consegue tirar esse ar, consegue tirar esse excesso de ar e deve ficar pelo menos a 30 centímetros acima do reservatório de água fria. Bom, vamos realizar o dimensionamento então desse primeiro ramal aqui do vaso sanitário, que só tem um ponto de consumo, que é a própria válvula de descarga, que nós vamos realizar o dimensionamento. Então, eu coloquei aqui algumas letras, então, ó, de A a B, de B a C, para a gente realizar o dimensionamento por trecho. Então, vamos realizar esse trecho aqui de A a B, depois o dimensionamento de B a C, depois a gente realiza o dimensionamento dessa tubulação aqui, do trecho DE, do trecho EF e do trecho FG, tá? Então, começando pelo trecho AB, a gente precisa consultar essa tabela aqui, que é um dos métodos de dimensionamento de tubulações de água fria, que é a tabela de peso relativo. Essa tabela de peso relativo vai falar para a gente qual que é a vazão de projeto e o mais importante para o dimensionamento, que é o peso relativo de cada ponto de consumo. Então, nós vemos aqui que, como esse ramal só possui um vaso sanitário com válvula de descarga, a gente vem aqui, ó, e acha uma bacia sanitária, que é o aparelho sanitário, ó, bacia sanitária, com caixa de descarga ou com válvula de descarga? É com válvula de descarga. E olha só, a válvula de descarga, ela tem um peso relativo de 32. Já a caixa de descarga, que é a caixa acoplada, ela tem um peso relativo de 0,3. Olha a diferença. Né? A válvula de descarga ela demanda muita vazão. Olha só, 1,7 litros por segundo. Já a caixa acoplada gera uma vazão de projeto de 0,15 litros por segundo. Então é muito inferior. É por isso que a gente precisa prever um ramal separado aí para a válvula de descarga, tá? E aí nós temos então esse ramal que ele possui somente um vaso sanitário com válvula de descarga. Então, o peso relativo total é 32. Porque só tem ele, a gente não precisa somar mais nada, né? Então é 32. Então, esse trecho AB, que corresponde a esse trecho aqui, que só alimenta o vaso sanitário com válvula de descarga, o peso relativo é 32. Sendo o peso relativo 32, a gente vem aqui no tal do ábaco luneta. O ábaco luneta ele vai mostrar aqui na parte superior a soma dos pesos. Se o resultado desse de 0 a 1,1, nós utilizaríamos uma tubulação de 20 milímetros. Lembrando que, quando nós falamos em milímetros, queremos dizer das tubulações que são soldáveis. E quando nós falamos em polegadas, queremos dizer as tubulações que são roscáveis. Tá? Então, como aqui de 0 a 1,1 são 20 milímetros, se a soma dos pesos fosse de 1,1 até 3,5, seria 25 milímetros, ou 3/4. Se fosse de 3,5 a 18, nós utilizaríamos uma tubulação de 32 milímetros, ou 1 polegada. De 18 a 44, uma tubulação de 40 milímetros, ou 1 polegada e 1/4. Isso é a equivalência, né, da tubulação soldável e roscável. De 44 a 100, um tubo de 50 milímetros ou 1 polegada e meia, tá? Então,
como o nosso peso relativo do vaso sanitário com válvula de descarga deu 32, está compreendido entre 18 e 44. 32 ele está aqui no meio. Então, a nossa tubulação desse trecho será de 40 milímetros, tá? Então, esse trecho aqui todo será de 40 milímetros. Bem como o trecho BC, porque o trecho BC ele também alimenta somente o vaso sanitário, tá? Então, como o trecho BC alimenta somente o vaso sanitário, ele, com válvula de descarga, ele também vai ter peso relativo 32. Se ele tem o peso relativo 32, nós também optamos por uma tubulação de 40 milímetros, ok? Então, tanto esse trecho vai ser de 40 milímetros, quanto esse trecho aqui também será de 40 milímetros, tá? Então, nós já descobrimos qual que é o dimensionamento desse trecho aqui, ele todo de 40 milímetros. Agora vamos partir para o próximo ramal. O próximo ramal alimenta tudo, tá? O próximo ramal vocês estão vendo que alimenta a ducha higiênica, o lavatório, o chuveiro, a pia, o tanque e a torneira de jardim. Então nós temos que somar tudo. E vocês podem perceber que a tubulação D e E alimenta todo mundo. Tá? Esse aqui vai alimentar todo mundo. A tubulação EF também alimenta todo mundo. E a tubulação EFG também alimenta todo mundo. Então vai ser tudo de um diâmetro só. Então a gente pode fazer o dimensionamento do trecho DE, do trecho EF, do trecho EFG, que vai ser a mesma coisa. Assim como nós fizemos lá para o trecho AB e para o trecho BC, que só alimenta o vaso sanitário. Agora, todos esses trechos vão alimentar todos aqueles pontos de consumo. Então, a gente vai para a tabela e vamos passo a passo aqui ver qual que é o peso relativo de cada ponto hidráulico. A ducha higiênica. A ducha higiênica, ou também chamado de bidê, ela tem um peso relativo aqui de 0,1. Então, eu coloquei aqui, ó, ducha higiênica é igual a 0,1. O nosso próximo ponto de consumo é o lavatório. Se nós viemos aqui, ó, o lavatório está aqui, que tem um peso relativo de 0,3. Então, eu anoto aqui, ó, lavatório 0,3. Nosso próximo ponto de consumo é um chuveiro elétrico. E nós temos aqui, ó, chuveiro elétrico na tabela, que tem um peso relativo de 0,1. Então, eu vim aqui e anotei 0,1 para o chuveiro elétrico. Próximo é uma pia, só que é uma pia com uma torneira elétrica. Isso é muito importante, porque a pia ela pode ser alimentada ou com uma torneira elétrica ou com um misturador, que é uma torneira normal, aí com registro normal, misturador de água fria, que tem um peso relativo maior. Como aqui é uma torneira elétrica, o peso relativo é menor, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Como é uma torneira elétrica, o peso relativo é 0,1. Então, eu vim aqui e anotei 0,1. O próximo é um tanque, né? Um tanque que nós temos aqui, e o tanque ele tem um peso relativo de 0,7. Então, eu vim aqui e anotei 0,7. E por último, nós temos a torneira de jardim. A torneira de jardim está aqui embaixo, tem um peso relativo de 0,4. Então, eu vim aqui e anotei 0,4. Com isso, a gente faz a soma de tudo. 0,1 mais 0,3 dá 0,4. Mais 0,1 dá 0,5. Mais 0,1 dá 0,6. Mais 0,7 já vai dar 1,3. Mais 0,4 vai dar 1,7. Então, a soma de tudo isso daqui, de todos os pesos relativos, deu 1,7. E aí nós viemos no ábaco luneta, novamente, e vamos achar onde fica 1,7. De 0 a 1,1? Não. De 1,1 a 3,5? Sim, 1,7 está por aqui. Então, nós utilizamos a tubulação de 25 milímetros soldável ou de 3/4 roscável, tá? Então, a tubulação de 25 milímetros vai ser utilizada aqui para todo esse trecho aqui que compreende do trecho D até o G. Toda essa tubulação marrom aqui, ó, será de 25 milímetros. Esse ramal aqui, então, será de 25 milímetros. Normalmente, em tubulações residenciais, os subramais, que compreende aqui, ó,
esse trecho aqui da ducha higiênica, este trecho do lavatório, este trecho do chuveiro, da pia, do tanque, da torneira, normalmente para instalações residenciais também será de 25 milímetros. Ou seja, nós temos tudo isso daqui de 25 milímetros, ou 3/4, e nós temos todo esse outro ramal aqui para o vaso sanitário com válvula de descarga de 40 milímetros, tá? E aí, se nós tivéssemos, por exemplo, uma instalação de água fria que a válvula de descarga tivesse junto a esse outro ramal, né? Não tivesse um ramal separado para a válvula de descarga. E aí, se nós fôssemos fazer todo o peso, seria aqueles 32, que resultou aqui, 32 mais 1,7, porque aí a gente soma todos os aparelhos mais a válvula de descarga. Nós teríamos então 33,7. 33,7 nós teríamos que utilizar uma tubulação de 40 milímetros para tudo, né? Tubulação de 40 milímetros ali para o chuveiro, para a pia, para o lavatório. Isso não acaba sendo economicamente viável. Então, por isso que nós optamos por fazer uma tubulação separada para a caixa de descarga, para a válvula de descarga, na verdade. E aí a gente faz só 40 milímetros aqui e o resto a gente consegue utilizar de 25 milímetros, tá? De 3/4. Então, é assim que a gente faz o dimensionamento desses ramais. E agora dos outros trechos. Vamos falar da tubulação de alimentação da caixa. A alimentação da caixa para residências também normalmente é de 25 milímetros, né? Que a concessionária ela também vai fazer a ligação. E essa tubulação de alimentação da caixa aqui também vai ser de 25 milímetros. Salvo em instalações que requerem mais aparelhos, muito mais aparelhos, e aí a gente tem uma vazão de projeto muito maior, um consumo muito maior, e aí a gente tem que aumentar. Mas normalmente para residências, como esse vídeo ele fala de instalações residenciais, normalmente a alimentação da caixa também vai ser de 25 milímetros, tá? Agora a tubulação de limpeza, que é essa tubulação aqui, ó. A de limpeza, recomenda-se que nunca seja menor do que 32 milímetros, porque em caso de sujeira acumulada, né, lodo acumulado no fundo desse reservatório, não entope a tubulação, em caso de tubulação superior a 32 milímetros. Tá? Então nunca recomenda que seja de 25, né, que seja uma tubulação de 32 milímetros, pelo menos, para a tubulação de limpeza. E o nosso querido extravasor, qual que é a tubulação dele? O diâmetro da tubulação do extravasor é um diâmetro a mais do que o alimentador. Então, como nós falamos que esse alimentador aqui é uma tubulação de 25 milímetros, o próximo diâmetro comercial é de 32. Então, por exemplo, nós temos as tubulações de 20, 25, 32, 40 e 50, que são as principais. Se nós temos, então, o alimentador que é de 25 milímetros, o extravasor ele é um diâmetro superior, ou seja, 32 milímetros. Se o alimentador fosse 32 milímetros, o extravasor teria que ser de 40 milímetros, tá? E assim por diante. Então, como eu coloco aqui, o diâmetro do extravasor é determinado adotando-se uma bitola comercial imediatamente superior à bitola do alimentador. Neste caso, o alimentador é de 25 milímetros, logo o extravasor será de 32 milímetros. E é assim que a gente faz o dimensionamento de tubulações de água fria para instalações residenciais. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido um pouco mais sobre o processo de dimensionamento de tubulações de água fria para edificações residenciais. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixe o seu comentário aqui embaixo que nós iremos te responder. Ou qualquer outro comentário que deseja fazer, fique à vontade que nós iremos te responder. Convido você a conhecer o nosso projeto de consultoria. O link de preenchimento da consultoria está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Preenche lá que nossa equipe vai entrar em contato com você se você deseja perguntar algo em particular para a gente, tirar alguma dúvida em particular, seja de um problema que você está tendo aí na sua construção, seja de um projeto que você deseja fazer.
Qualquer coisa, entre em contato que a gente vai te ajudar. Convido você também a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, para você acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos diários por lá. Acompanhar-nos também na RVCast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e aqui no YouTube também. E não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, e de se inscrever aqui também e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo conteúdo.